Olá, Elenir Menegaso do canal Conect Eu Sou, porque hoje estamos aqui para conversar um pouquinho mais com as mamães, as cuidadoras de crianças, as professoras, trazendo algumas dicas para conscientizar as pessoas que cuidam das crianças, porque é esse o nosso objetivo. Quando nós cuidamos de crianças com amor, com respeito, com positividade, com disciplina positiva, todos nós só temos a ganhar, porque quando nós estamos com essas crianças, nós não temos mais como andar para trás, nós não temos mais como olhar para trás sem tudo aquilo que nós, mães, professoras, cuidadoras, fizemos da nossa infância, tudo aquilo nós estamos passando para as nossas crianças. E o mais importante é que mães, professoras, as vovós, as pessoas que cuidam dessas crianças possam realmente passar para elas tudo aquilo que é estudado, e é por isso que você está no nosso canal. Estudamos muito para que a gente possa ter crianças mais saudáveis mentalmente, e que essas crianças virem adultos mais saudáveis. E hoje eu vou trazer aqui uma dica, algumas dicas para as mamães, as professoras, as vovós que sempre estão passando para o meu direct no Instagram, @ConectEuSou, sobre como eu ter mais tempo para lidar com as crianças, como eu ser mais organizada quando tenho filhos, quando trabalho. Então, algumas dicas que nós podemos pensar para ver se encaixa na nossa vida. E essas dicas vão fazendo toda a diferença. Porque sabe quando nós estamos, a gente não se sente no controle de nada do que acontece? Parece que a gente é comandada pelo gerenciamento das crises. E pior ainda, sabe quando a gente não consegue passar um tempo de qualidade com as crianças, porque sempre nós temos coisas para fazer, sempre nós temos coisas para terminar, e você se sente constantemente correndo para completar suas tarefas, mas você ao final do dia fala assim, poxa vida, eu não consegui, eu não tenho a sensação de realização. Então, ao invés disso, de nós ficarmos lutando ao longo do dia, fazendo coisas de maneira agitada, nós podemos pensar um pouquinho a respeito de tudo isso. Porque tudo isso também está influenciando a saúde mental, sim, das nossas crianças. Eu realmente estudo muito, eu estou aprendendo muito, aprendi, continuo aprendendo sobre o nosso cérebro, como o nosso cérebro funciona. E de uma forma que quando nós tentamos transformar um aspecto na nossa vida, é que nós percebemos o quanto que é difícil nós mudarmos tudo aquilo que nós fazemos todos os dias do mesmo jeito. Então, ser uma mãe organizada é apenas um exemplo, isso também se aplica a tudo. Sou uma mãe organizada, sou uma profissional organizada, sabe aquelas coisas, desde perder as coisas até perder a paciência com as nossas crianças. Então, nesse vídeo, eu reuni não apenas algumas maneiras da gente se manter atualizada nas nossas mudanças internas, e que vão trazer a todos nós resultados a longo prazo. Em outras palavras, vamos então nos concentrar em ser verdadeiramente uma mulher, uma pessoa, uma mãe organizada ou uma profissional organizada, ao invés de pensarmos como organizar. Então, uma dica bem legal é uma história que eu vou contar a respeito de mim mesma. Essa dica é assim, é o seguinte: conte para você mesma uma história. Eu vou explicar bem sobre isso. Se você conversar com qualquer pessoa que você deseja ser uma pessoa organizada,
a pessoa na hora vai dizer, como eu gostaria de ser também organizada. Ou talvez você fala assim, eu sempre lutei para colocar as minhas coisas em ordem, mas eu não consigo. Então, por mais valioso que seja estar ciente da onde você falha, você está se contando uma história para você mesmo de que você não é uma pessoa organizada. Cada vez que o seu cérebro ouve, percebe tudo aquilo que você sente, que você emana no seu corpo, ele coloca como uma realidade. Eu vou dar um exemplo. Até os 22 anos, eu sempre disse para mim mesmo, repetidas vezes, que eu odiava sushi. Nem sei de onde que eu tirei essa história, nem sei qual foi a primeira vez que me veio isso na cabeça. Só que eu deixei de ter experimentado esse sushi. Então, talvez eu tenha experimentado quando eu era pequena e não tenha gostado. Alguma coisa ficou na minha história. Então, vários anos eu evitei sushi. Eu me recusava até a experimentar, porque eu acreditava que era o tipo de pessoa que não gostava de sushi. Foi aí quando a minha irmã me convenceu a experimentar, mas ela me convenceu a experimentar e eu me abri para poder experimentar. E de uma vez por todas eu percebi o quanto que aquilo para mim é muito gostoso hoje. Então, dizer para mim mesmo que eu não gostava de sushi significava uma coisa: o que eu tinha perdido todos aqueles anos em não comer sushi. Porque eu contava uma história para mim mesma de que eu não gostava de sushi. Nós contamos a nós mesmas milhares de histórias, inclusive se somos do tipo organizadas ou não. Então, ironicamente, essas histórias, elas não são reais. Essas histórias que nós contamos para nós mesmos, elas são crenças. E uma pessoa, ela não tem um gene organizado mais do que uma outra pessoa. Esta pessoa é organizada porque ela é do signo tal. Essa pessoa é desorganizada porque ela é de outro tipo de signo. Não é isso. Nós construímos para nós mesmas essas crenças que realmente elas nos limitam e elas não servem para nada. Então, ao invés disso, se nós assumirmos que sempre vamos lutar ou que simplesmente não podemos ter tempo suficiente para as crianças, é isso que vai acontecer. Já que se você está contando histórias para você mesma, por que não começar a contar aquelas que te ajudam e que não te limitam? Então diga para você mesma muitas vezes que você é uma pessoa organizada, que você é uma mãe organizada, que você conseguiu passar um dia sem se estressar, sem perder a paciência com as crianças, e aí sim o seu cérebro começa a entender e acreditar do mesmo jeito que você acreditou a vida inteira, que você não era uma pessoa organizada. Agora você começa a acreditar, porque você vai colocando alguns pontos para conseguir se organizar e percebe que isso sim é possível. Então se concentre em como você sentiu nos momentos que você foi organizada, que você conseguiu passar o dia organizada e não ficar pensando quando você não foi uma pessoa organizada. Então, ao contar para nós mesmas uma nova história, nós substituímos as nossas crenças, nós colocamos mais foco. E como hoje o título é Como Ser uma Mãe, uma Profissional, uma Professora, uma Vovó mais organizada, hoje nós podemos contar uma história. Eu sou uma pessoa organizada. Eu vou tirar o dia para me organizar. Eu vou tirar um dia da semana para me organizar. O importante é que a gente se comprometa com os hábitos que nos ajudam. Parte da razão pela qual nós estamos colados às histórias que nós contamos a nós mesmos é que elas parecem ser justificadas. Pensa então em todas as maneiras
pelos quais os seus hábitos não estão te ajudando. Talvez você acorde muito tarde pela manhã, talvez você acorde mal-humorada, ou acordar tarde te deixa mal-humorada, ou acordar cedo te deixa mal-humorada, mais propensa a esquecer as coisas no dia. Esses são os hábitos que você precisa substituir por hábitos produtivos. Então pense nos hábitos que estão te ajudando ou podem te ajudar. Por exemplo, acordar mais cedo do que as crianças, escrever uma lista de compras para a semana, ou automatizar os pagamentos que você tem durante a semana, ou contas recorrentes. Isso são alguns exemplos. Então, para que você adote novos hábitos, você precisa combinar as suas novas histórias. E combinar estas novas histórias com você mesma e com comprometimento. Além de se ver como uma mãe mais organizada, você também está se comprometendo a fazer hábitos repetidamente, até que eles sejam simplesmente parte do que você é. As crianças, muitas vezes, nós precisamos repetir alguns comportamentos, alguns padrões, para que ela consiga assimilar esses comportamentos. E nós somos a mesma coisa. Só que nós trazemos na nossa bagagem os hábitos que são ruins, que não são bons para nós. E se nós já formos educando as crianças a respeito disso, se você percebe um hábito diferente nessa criança, se você percebe também que ela tem uma tendência a ser desorganizada, você pode auxiliar, porque é através da repetição, da consistência, que nós estamos reforçando os novos hábitos e substituindo os antigos. Então nós podemos fazer por exemplos. E esses exemplos não é da noite para o dia, ele demora um pouco, ele pode demorar até anos, para a gente conseguir desenvolver os hábitos e as histórias que nós adotamos até agora. Então, eu duvido muito assim que demore muitos anos para você desfazer um mau hábito. Eles podem ser realmente substituídos quando nós temos foco naquilo. Se eu não gosto de algo em mim, eu posso realizar aquilo. Todas as vezes que eu perceber que eu não gosto daquilo em mim, eu foco naquilo que eu gosto, naquilo que eu posso mudar, através dessa repetição, através da consistência. Então vamos pensar, por exemplo, em estratégias para a gente se organizar, para a gente ser uma pessoa mais organizada, uma mãe, uma professora, uma profissional mais organizada, que a gente tem que pensar o seguinte: como que uma professora faz para cumprir um calendário anual, por exemplo, com várias crianças numa mesma sala? É simples, tem um planejamento. Mas você fala, mas eu não sou professora. Mas nós mães somos educadoras. Somos, nós mães, pais, cuidadoras de crianças, somos sim. Isso é nato, somos educadoras. Não tenha resistência de criar hábitos diferentes na sua vida. E como que a gente pode ter uma vida diferente se nós estamos sempre fazendo as mesmas coisas e reclamando das mesmas coisas? Se nós não estamos fazendo diferente. Outra dica para que você possa ser uma pessoa organizada: pega um planejador físico. Agora existem vários, existem aqueles de cortiça que parecem uma lousa. Escreva num papel, tem umas lousinhas que você compra pronta, que você pode deixar no local que você sempre passa, ou no quarto, ou na cozinha. O importante é que esse planejador físico ele fique num lugar de fácil acesso para você. E o mais importante, para a gente começar a se organizar, a perceber que nós estamos no caminho da organização e não se estressar, não passar tudo isso para as nossas crianças, é nos preparar para o imprevisto. Porque os imprevistos, eles acontecem. As coisas na vida, elas acontecem do nada. Por exemplo, você precisa de um novo pneu.
Você precisa comprar um presente de última hora para uma festa de aniversário do seu filho, da sua criança. Mas na maioria das vezes, se você tem uma rotina regular, isso não se torna uma coisa imprevisível. Então, o importante é a gente se preparar o máximo que puder para esses eventos. Por exemplo, faz a mala numa noite anterior, 2 dias anteriores, antes de uma viagem. Pensa na noite anterior, na roupa que você vai trabalhar, arruma a roupa das crianças de uma maneira que você consiga se organizar sem se estressar. E essa organização, ela precisa de antecedência. É só planejar, fazer, sei lá, pensar no café da manhã. Se você perde muito tempo no café da manhã, tenta se adiantar um pouquinho no dia anterior para não se atrapalhar pela manhã. Tenha dias de tarefas específicas. Por exemplo, o que você vai fazer às segundas-feiras para poder facilitar a sua semana? Pensa no almoço da semana, ou ir a um supermercado porque é mais tranquilo numa segunda-feira. Podemos ser muito flexíveis com as nossas tarefas, mas quando nós fazemos regularmente essas adaptações, elas nos ajudam a melhorar a nossa semana, o nosso tempo com as nossas crianças. Lembrando que nós precisamos deixar alguns horários, alguns minutos, umas janelas abertas para quando acontecerem os imprevistos. Outra dica, nós podemos sim pedir para os nossos filhos que eles nos ajudem. Ele é só uma criança, ela é muito pequena. Em vez de pensar que os seus filhos vão te atrasar, trate isso como uma lição que eles terão que aprender e aprender para uma hora poder fazer sozinho. Além disso, se você fizer a tarefa junto com as crianças, você pode combinar o tempo gasto, mostrar para ele, olha, nós vamos fazer isso agora, porque daqui a pouco nós temos isso aqui para fazer. Então, é uma gestão da realização das tarefas que você precisa fazer e também precisa dividir. As crianças, elas aprendem habilidades para a vida. Confiança e autonomia quando elas realizam tarefas domésticas e quando elas têm responsabilidades domésticas. Ensine as crianças a arrumar a cama, a pendurar as toalhas. Eu ensino, mas ele não aprende. Eu ensino, sempre estou falando a mesma coisa. Eu peço para ele arrumar o material escolar, para ele deixar as coisas organizadas. Nós temos que pensar o quanto nós somos também organizadas e passamos isso para as crianças. Essas mudanças, elas são sobre a nossa mentalidade como pessoas organizadas ou não. São hábitos que nós precisamos desaprender e novos hábitos que nós precisamos aprender ou substituir. Tudo isso exige um olhar mais atento sobre você, sobre o que você acredita, sobre o que você é capaz de fazer e como você se vê. Ser uma mãe organizada não é uma das tarefas mais simples que tem, mas você vai fazendo isso aos poucos, por um dia, por 2 dias, apenas para você chegar ao final do dia e perceber que você consegue sim. Esses hábitos, eles não dependem só da força de vontade para funcionar, porque a força de vontade raramente tem chance de dar certo. E sabe por quê? Porque é uma força de vontade e o nosso subconsciente não está preparado para isso. Ele quer voltar a ser como antes, a fazer tudo como você já tem planejado. Então, o que nós precisamos é persistir e não desistir. Quando nós queremos algo diferente para as nossas vidas, nós precisamos dar o comando ao nosso subconsciente e fazer algo novo todos os dias. E o nosso cérebro faz, sim, novos caminhos para tudo isso acontecer. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com as suas amigas, com as outras mamães, com professores,
para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas alcançadas para um despertar das mães, das famílias, das educadoras como mães, das educadoras como professoras. E dessa forma nós vamos construindo, sim, um mundo melhor. Um beijo no seu coração.